Companheiros aqui de mesa, Diogo, senhor Antônio, e aos presentes, muito obrigada pela atenção a esse tema, que para a nossa associação, a ABONG, Associação Brasileira de ONGs, é muito caro, é quase fundador da nossa associação, que há mais de 20 anos vem trabalhando para construir esse marco que nós não temos ainda, quer dizer, um marco que seja adequado para o tipo de organização que a gente representa. A sociedade civil brasileira encerra uma enorme diversidade, né, de tipos de organização, com finalidades diversas, e a gente acha importante que a gente tenha uma legislação única, uma legislação, de fato, que organize, né, essa série de regulações infralegais que geram esse clima, esse contexto de insegurança jurídica que as organizações têm sofrido consideravelmente, e também os gestores públicos, né, interessados em estabelecer relações com essas organizações. Eu acho importante dizer também que a BONG faz parte hoje, aliás, uma articulação maior do que a própria BONG, que se articulou numa plataforma que se chama Plataforma por um Novo Marco Regulatório para as Organizações Não Governamentais, que é uma articulação que se formou durante o período eleitoral, do qual a presidenta Dilma Rousseff saiu vencedora, justamente um conjunto grande de organizações, bem diverso, inclusive, quer dizer, juntando organizações, o GIF, que é uma associação de fundações empresariais, a Caritas, a União das Cooperativas Sociais, enfim, um leque mais amplo de organizações interessados, né, nessa regulação. E esse grupo vem trabalhando, então, desde a época da eleição. Nós tivemos um compromisso explícito da presidenta Dilma, ainda candidata, de que iria constituir um grupo para trabalhar esse marco regulatório. De fato, esse grupo foi instituído sob liderança da Secretaria-Geral da Presidência. Nós trabalhamos bastante esse tema em diálogo, tanto com a Secretaria-Geral quanto com outros setores ali do governo federal. E estamos esperando, assim, ansiosas, né, para que esse trabalho, enfim, receba o aval da presidenta e a gente possa dar continuidade. De qualquer jeito, ele já surtiu efeitos, porque já foi um intenso processo de diálogo, tanto dentro do governo quanto com as nossas parceiras, com as organizações da sociedade civil, o que me deixa, assim, um pouco, vamos dizer, com bastante segurança para fazer contribuições ao projeto de lei do senador Aloísio, certa de que eu estou espelhando um consenso amplo de diversas organizações, não posso dizer que de todas, mas um consenso pelo menos forte, denso, a partir de diálogos bastante fortes que vêm sendo realizados aí há mais de um ano. Opa. Eu vou... eu tenho uma preparação... Anotei pontos aqui, talvez de uma forma informal, que eu posso deixar, e não está. Depois eu posso deixar impresso, mas não está muito bom para projetar. Eu posso depois deixar com o senador para consulta posterior, mas eu vou fazer de uma forma muito simples, assim, primeiro elencar os pontos positivos que a gente viu no projeto, e depois os pontos que a gente acredita que mereceriam um aperfeiçoamento, né, para que o projeto estivesse de acordo, creio, com os lineamentos que a gente tem desenvolvido nesse coletivo de organizações que extrapola, inclusive, a BONG e está incluindo muitos outros setores, segmentos aí da chamada sociedade civil organizada. O primeiro ponto que eu queria chamar a atenção como ponto, vou primeiro elencar uma série de pontos positivos para depois ir para os que a gente considera que precisam aperfeiçoamentos. Um aspecto que eu gostaria de saudar, está expresso logo no primeiro artigo, que é o fato da regulamentação abranger todas as esferas da federação, quer dizer, parcerias com entes de qualquer nível de governo, municipal, estadual ou da União. A gente tem dados aí recentes do IPEA que mostram que cada vez mais aumentam as parcerias com governos estaduais e municipais, então a gente vai ficar, vamos dizer, limitado com uma lei que se restrinja as parcerias com o governo federal, né? Então, esse é um ponto bom que a gente considerou. Ele expressamente dirige a todas as esferas de governo, né?
Um detalhe aqui no artigo 8, a gente achou interessante, até porque teve um caso da ASA, né, dessa organização que o Diogo citou, que foi chamado 15 anos depois, 10 anos depois, a devolver para algum órgão lá do interior da Bahia, né, devolver um celular Motorola e um armário, ninguém sabia nem como, nem para onde, mas o PL tem um ponto positivo que ele obriga, né, a parceria a estipular o destino dos bens adquiridos ao longo da parceria, resolver um problema como esse, até uma anedota que a gente vivenciou aí recentemente, né? Achamos bastante importante, também relevante, exigir que a organização a ser conveniada, a ser parcerizada, tenha pelo menos 3 anos de experiência, quer dizer, para coibir a prática de se criar organizações exclusivamente para celebrar determinada parceria, com uma forma meio instrumental pelo próprio Estado, ou então organizações de fachada que não existem, evitando todo tipo de uso indevido, né? E, de fato, esse uso indevido dos CNPJs, né, das organizações sem fins lucrativos, tem sido extremamente prejudicial para aquelas organizações que, de fato, existem e são mais do que um CNPJ e são conjuntos de pessoas altamente comprometidas com a sua missão, né? Então, todo tipo de controle ao uso indevido dessa figura jurídica para fazer parcerias ou fazer repasses de recursos públicos, a gente louva bastante, né? Inclusive, o artigo 16 também, que veda o uso desse instrumento, que vamos dizer, seria exclusivo para as entidades sem fins lucrativos, para contratar empresas que vão prestar serviços, né, para órgãos públicos. Isso está expresso no artigo 16. Enfim, o 20 e 21 também, que vai muito numa linha de ficha limpa, que a gente considera extremamente positivo, né, que seja aplicada, né, dentro das regras legais, quer dizer, que as pessoas tenham que demonstrar, de fato, que tem a ficha limpa, né, para poder gerir recurso público. Nos artigos 23, 24 e 25, a exigência dos editais públicos, muito importante, né, para, de fato, a gente, vamos dizer, assumir critérios republicanos, né, para esse acesso aos recursos públicos e a oportunidade de estabelecer parcerias com governos. Toda a questão da transparência exigida com relação aos critérios de seleção dos editais, inclusive de quais foram as entidades agraciadas, quais foram preteridas, habilitadas, mas não selecionadas, enfim, muito positivo toda essa parte relacionada à transparência dos editais. Achamos positivo ter elementos ali, está no artigo 33 a 37, que fala de convênios de pequeno porte, enfim, seja lá qual for o mecanismo de discriminar positivamente as entidades de pequeno porte, que a gente sabe que o nosso país é um país historicamente gerador de desigualdades, então, eu acho que sempre a política precisa considerar os elementos de discriminação positiva, né, para não incentivar os fossos existentes entre os grandes e os pequenos. Enfim, no artigo 65 menciona um prazo para que o órgão concedente aprecie a prestação de contas feita pela entidade. Isso é fundamental também. A gente sabe aí de ministérios que têm passivos que demorariam mais de 30 anos para serem resolvidos, né? Então, realmente, ter uma sistemática e um prazo, isso cria também um ambiente de segurança jurídica, de você ser uma organização, ficar pendente lá por mais de 5 anos, 10 anos de uma conta que ainda não foi aprovada. Importante também, ponto positivo, nos artigos 75 a 77, que se refere, vamos dizer, a ter critérios diferentes de fiscalização e prestação de contas para um pequeno convênio, sei lá, vamos dizer, de menos de R$100.000 ou em torno de R$100.000, para os grandes convênios que estão falando de milhões de reais, né? Isso é fundamental para não criar, enfim, burocracias desnecessárias. Existem ali, a gente percebeu nos artigos 83 e 84 também, quer dizer, também uma certa aderência ao que propõe a nossa recém-promulgada Lei de Acesso à Informação, que é extremamente positivo, né, que, então, está responsabilizando também as organizações a colocar os seus dados nos seus sites, nos seus veículos de comunicação, assim como o gestor o gestor público que faz o conveniamento. Mas eu acho justo, né, isso não está mencionado aqui, mas, de qualquer jeito, a Lei de Acesso
no seu artigo 63, que está regulando aí a questão das organizações sem fins lucrativos, a chamada transparência passiva, ou seja, você responder aos pedidos de informação, aí está restrito ao órgão público que concede ou faz o repasse de verbas, né? Achamos importante que, ali em 2 artigos, no 87 e 89, a gente estejam previstas ações de fomento, né, do governo às organizações, então, centradas na questão da divulgação e da capacitação dessas organizações e dos gestores públicos, isso é muito importante. Talvez tenha ficado um pouco triste de ser só 2 artigos em mais de 100 que estão expressamente focalizando e tematizando o tema do poder público fomentar a livre organização da sociedade civil. Mas, de qualquer forma, eu saldo como bastante positivo que esteja essa menção ali nos artigos 87 e 89, né? Então, prevendo ações de facilitar a comunicação dessas entidades com a sociedade e também ações de capacitação de gestores. Eu acho, então, que a gente tem aí, né, senador, um conjunto importante de elementos que são base para a gente construir um consenso e, de fato, a gente chegar, eu acho que a expectativa é muito grande das organizações. As organizações estão bastante cansadas e realmente com grandes expectativas de que a gente consiga esse marco regulatório que, de fato, olha, a BONG vem lutando, acho que incansavelmente, há 20 anos e sempre enfrentando bastante dificuldades. Né? Eu vou elencar, então, os pontos que, segundo a BONG, eu tenho certeza, várias das outras organizações que participam dessa plataforma por um novo marco regulatório para as organizações da sociedade civil concordam, né? Expressam um pouco os debates que a gente vem realizando. Eu acho que, talvez, o ponto principal que eu colocaria uma ressalva aí, gostaria que os senhores legisladores pensassem. Isso está bem expresso no artigo 7, a gente percebe que o conceito de parceria que está expresso na lei, ele se limita à execução de políticas públicas ou à prestação de serviços públicos por parte de organizações sem fins lucrativos. A gente acha importante, isso existe, isso é importante ser regulado, ser fomentado, mas é fundamental que se reconheça também que as organizações da sociedade civil não são só braços executores de políticas governamentais, isso elas deviam ser até subsidiariamente, ou de forma complementar, mas elas são principalmente órgãos autônomos da sociedade civil, isso é fundamental para a democracia, né? E nem sempre elas vão fazer ações complementares às políticas públicas, às políticas governamentais. É importante que elas existam também para criar projetos novos de forma autônoma, para inventar tecnologias sociais e, principalmente, para exercer o controle social sobre o executivo, sobre o legislativo, para ir lá reclamar. E, de fato, eu acho que faz parte da democracia os próprios poderes públicos criarem seus ombudsmans, né, fomentar a existência de ombudsmans, que é um pouco esse papel que eu acho talvez o mais princípio, o mais importante que seja feito pelas organizações da sociedade civil, né? Um detalhe aqui no artigo 11 e 12, ele remete que os conselhos de políticas públicas vão ter que fazer fiscalização das parcerias. A gente acha que, vamos dizer, que os conselhos de políticas públicas, as conferências, são, vamos dizer, conquistas extremamente importantes da nossa democracia e mais um motivo para a gente precisar de organizações da sociedade civil autônomas, com capacidade de análise crítica e de diálogo autônomo, né, com o governo. Mas o papel delas não é de fiscalizar parcerias, é mais um papel político, então a gente acha importante preservar os conselhos como espaços de... eu acho importante, assim, por exemplo, o Conselho poderia até dizer em que áreas as parcerias com a sociedade civil são necessárias, mas exercer a fiscalização e mesmo seleção, esses trabalhos que exigem mais capacidade técnica, eu acho que não seria o papel dos conselhos, que deve ser, a nosso ver, eminentemente político, né? Chamou atenção aí o artigo 19, acho que o Diogo já mencionou, acho que o Diogo mencionou diversos pontos que são coincidentes, mas esse do artigo 19, que veda a celebração de parcerias por órgãos públicos que têm apreciação de contas pendentes, realmente é uma coisa que
vamos dizer, é preciso resolver o problema da prestação de contas pendente, colocando prazos para que as contas sejam revistas, mas não penalizando um órgão público, nem o órgão público que quer conveniar, nem as entidades que poderiam ser possíveis parceiras, né, às vezes por um passivo que foi deixado por uma outra gestão naquele ministério, inclusive. Né? Então, é preciso criar regras claras que evitem que haja passivo na apreciação e na aceitação de prestação de contas. Né? Bom, aí um artigo que eu gostaria de dizer com muita ênfase, né, o Diogo falou dele, mas eu gostaria de pôr uma ênfase a mais na fala do Rodrigo, é a questão da contrapartida. Tá? O projeto fala em obrigação da contrapartida, nós somos a favor da proibição de exigência de contrapartida financeira ou mensurável financeiramente. Né? Eu acho que a existência das organizações, quer dizer, a existência dessas organizações, a capilaridade dessas organizações no território, a sua adesão, a sua aderência às causas, aos movimentos sociais, essa é a contrapartida que as organizações dão quando fazem uma parceria com o governo. Como é que você vai mensurar, né, financeiramente quanto vale, quanto custa a história acumulada por uma ASA, pela Caritas, pela Pastoral da Criança, pela Ação Educativa, pela FASE, pelo IBASE, por tantas organizações que têm uma trajetória de luta e um conhecimento, né, das populações com que se relacionam, não tem sentido, não tem como mensurar isso. Né? E a lógica não cabe, no nosso entendimento do que seja uma parceria, não cabe a contrapartida, ainda mais exigida com mensuração financeira. Outro item que nos preocupou, não pela coisa em si, mas pelo espírito que encerra, é o artigo 22, que veda que se use, né, com os recursos da parceria, sejam feitas reformas ou compras de valores mais altos, de bens que não se esgotem na parceria. Quer dizer, você vê parece que o PL é um pouco avesso à ideia do fomento, porque se você pensa que o governo quer fomentar, né, a ação autônoma dessa organização, e por meios absolutamente republicanos e transparentes. Por exemplo, abrisse um concurso para apoio e fomento às organizações, por exemplo, para que organizações quilombolas comprem uma sede ou se organizem, não pode, porque está vedado aqui, porque não pode comprar bens que se esgotem, né, no que seria parceria. Quer dizer, fica muito restrito à visão da organização da sociedade civil como um braço executor de políticas públicas. Isso eu acho que a gente tem que, ao rever essa lei, tirar isso e, de fato, vamos dizer, fazer crescer aquela visão que está lá no final, no artigo 90, esse que eu citei aí, que reconhece que essas organizações podem ser fomentadas e devem ser fomentadas pelos poderes públicos. Eu acho importante a gente saber que, assim, se criou, infelizmente, a mídia criou essa ideia de que ONG e entidade é uma coisa de terceiro mundo, é uma coisa de República das Bananas, corrupta, mas não é verdade. Né? O Brasil, existem estudos aí sobre essa questão das relações das organizações da sociedade civil com governos. O Brasil é um país onde as organizações menos recebem apoios e subsídios e repasses de governos, né? Você comparando o Brasil com países de primeiro mundo, Finlândia, Alemanha, não são repúblicas das bananas, né, da corrupção, e essa relação está regida e ela acontece. Quer dizer, eu acho que é próprio da democracia, eu acho que a vitalidade da nossa sociedade civil é algo que tem que ser, de fato, fomentado e não coibido ou restringido a esse papel de braço executor de políticas estatais, né? Acho importante também a gente superar essa ideia também de terceirização, de que o Estado não é capaz. O Estado é capaz, sim, e tem que ser, e se não for, a gente vai construir um Estado capaz de executar as políticas públicas. Né? O papel da sociedade civil tem que ser, de fato, complementar e não para suprir lacunas deixadas pelo Estado. Né? O Estado não pode deixar essas lacunas, ele é o responsável, ele tem que executar as políticas. Né? Mais um ponto também, eu acho que esse também é bastante importante, diversos artigos, que esse está todo espírito, a lei, o projeto de lei, ele continua trabalhando que o instrumento de contratualização da sociedade civil com o Estado é o convênio. Eu não sei se o
o Diogo chegou a falar isso, mas isso, pela nossa vivência, é extremamente grave, né? Isso sempre vai dar problema, porque, vamos dizer, pegando aqui a União, quer dizer, acho que, sei lá, 95% ou mais dos repasses da União são para estados e municípios, né? Então, a lei do convênio, toda a normatização em torno do convênio vai acabar privilegiando essa grande massa dos repasses que é feita, que é entre entes federados, né? E isso vai acabar, depois, eles colocam lá, onde couber para as entidades sem fins lucrativos. E esse onde couber vira nossa desgraça, porque aí cada legislador vai achar que cabe ou que não cabe, e nós vamos estar sempre na insegurança jurídica e sempre com regras que não nos cabem, que foram criadas olhando os entes federados, né? Então, é fundamental que se crie um instrumento que seja próprio, né? E só usado para isso. E, nesse sentido, eu também gostaria de defender, agora eu não estou achando, aqui, ó, no artigo 45 e 48, ele mantém, quer dizer, o PL mantém, acho que ele não quis desfazer o trabalho feito ali, no todo aquele processo que acabou resultando na criação da OCIP, do termo de parceria, mas eu acho que também vai ser danoso a gente continuar com duas regras, né? Eu acharia muito bom que um marco regulatório criasse um instrumento de contratualização entre entes públicos e organizações da sociedade, mas que fosse único e meio, vamos dizer assim, substituísse todos os demais, né? Então, vamos pegar o que tem de bom na lei das OCIPs e do termo de parceria e trazer para cá. Mas deixar dois ainda me preocupou, porque parece aqui que os convênios estão regidos aí por exigência de editais públicos, etc., e o termo de parceria, pelo que eu entendi, ele não, quer dizer, ele não está, ele tem outras exigências, isso vai criar, vai criar brechas para que se perpetue a insegurança jurídica, e mesmo assim, o gestor que não estiver tão bem, ou às vezes está muito apressado para gastar um dinheiro que ele quer gastar sem ter que passar por todos aqueles controles, né, que o senhor Antônio sabe que tem que ser feitos para usar o dinheiro público, ele vai optar ou pelo termo de parceria ou pelo convênio. Quer dizer, eu acho que a gente precisa de uma regra só, com todas as exigências de transparência, de controle e de republicanismo, né, e de publicização, seja qual for, independente dessa entidade estar certificada ou estar qualificada como OCIP, como uma entidade beneficente. Se ela está regularmente registrada como uma organização sem fins lucrativos, ela poderia usar esse instrumento para estabelecer uma parceria com qualquer ente governamental, né? Bom, aí também artigo 50, quer dizer, toda a parte das despesas trabalhistas, administrativas e tributos só serem parcialmente cobertas, vai um pouco na linha da exigência da contrapartida. Isso a gente muito assim, existe um consenso muito grande entre as organizações que isso não cabe, e isso tem levado as organizações a viver em insegurança jurídica, tem levado as organizações a incorrer em irregularidades trabalhistas, né, a coisas absurdas, quer dizer, as organizações não podem contratar seus próprios, vamos dizer, qual é a contrapartida delas? A experiência, as pessoas fortemente engajadas naquela causa, tá, mas ela é proibida de contratar aquelas pessoas, porque ela não pode contratar, né, não pode gastar com recursos trabalhistas. Então, ela é obrigada, às vezes, a contratar uma pessoa fora que não tem aqueles... É uma coisa que no sense, vamos dizer, não faz muito sentido, e esse é um ponto também que as organizações têm sido muito enfáticas de que não tem porquê, né? Isso não existe, por exemplo, não existe, quer dizer, você pode perfeitamente, pelo contrário, eu acho que o governo deveria exigir que se cumprissem todas as regras trabalhistas, garantindo que depois, vamos dizer, qualquer problema trabalhista não recaísse sobre a gestão pública, né, sobre o erário público, que, enfim, se deixasse muito claro que as responsabilidades trabalhistas são da organização que contrata, da organização sem fins lucrativos, e que, de fato, o convênio dê as condições para que ela possa cumprir essa obrigação trabalhista. Hoje, nós vivemos uma situação de que as organizações quase empurradas a uma situação de ilegalidade, de irregularidade em relação aos contratos trabalhistas, né? E eu acho que o mesmo, então, vale para a questão administrativa, quer dizer, como é que eu vou administrar bem um convênio, ser transparente, prestar conta, se eu não posso contar com o meu administrador de confiança e remunerar uma parte de acordo com o tamanho da coisa, tal, para realizar, para administrar essa coisa, que eu vou ter que buscar um administrador no mercado. Quer dizer, isso é a situação que nós estamos vivendo hoje, sempre
empurrando as organizações para dar o jeitinho para conseguir sobreviver, é isso que a gente quer superar. Bom, aí eu também devo dizer, e aí não quero parecer, porque é lógico que a gente tem todo interesse em transparência, eu acho que as organizações sérias querem, de nada não serve, porque, primeiro, assim, acho que as organizações, isso é importante ter claro também, nós somos absolutamente contra que as organizações da sociedade civil vivam exclusivamente de recurso público. A gente acha legítimo que elas acessem recurso público, mas é claro que, para ter autonomia em relação aos governos, é importante, e que acho importante também, até por uma questão de educação política e cidadã, que as organizações captem recursos junto à própria sociedade. Agora, além de estar cada vez mais difícil fazer parceria com o governo, está cada vez mais difícil captar recursos junto à sociedade com essa onda de criminalização que o mau uso, né, dos nossos CNPJs tem provocado. Então, é importante que fique reconhecido que a gente quer controle, que a gente não quer, enfim, que as coisas rolem soltas. É importante que nossas organizações não possam mais ser usadas para aquele gestor que quer, vamos dizer, ou favorecer seu grupo político, ou simplesmente apressar as coisas para que o seu projeto saia logo. Então, a gente quer muito isso. Agora, não vê motivo para criminalização. Isso é outra coisa. Quer dizer, a gente quer justiça, a gente quer transparência, a gente também tem uma certeza muito grande que, num país com 5.000 municípios desse tamanho, a melhor ferramenta contra a corrupção não é a fiscalização estrito sensu, quer dizer, é importante a fiscalização, mas o que a gente precisa é de transparência. A transparência é que faz cada cidadão virar fiscal, né, e ser eficaz. Então, a gente quer transparência total e absoluta, e a fiscalização eficiente, né, dos órgãos competentes. Mas eu acho que aqui o PL tem vários elementos que jogam para uma, vamos dizer, que respiram, que trazem, né, o clima de criminalização que se criou durante as CPIs. Infelizmente, eu acho que nós tivemos avanços nas CPIs, mas eu acho que essa imagem de que ONG é uma coisa meio de, né, para conseguir uma facilidade, para conseguir um dinheirinho público, isso é terrível, né? E a gente precisa coibir, e eu acho que aí não faz sentido. Então, tem ali artigos que eu achei muito draconianos, né? A quantidade eu não sei, eu não sou advogada, eu não sei nem, mas eu falei, gente, será que precisa de tudo isso? Ou será que isso não está, de fato, traduzindo um espírito, uma visão das organizações que não é o que a gente quer fomentar? Então, penas de prisão, né? Uma coisa assim, que eu acho que não é. Eu imagino também que quem comete qualquer delito com relação ao erário público deve ser punido, mas eu imagino que deva existir lá já leis que respondam a esse quesito, né? Eu não sou advogada, não estou aqui fazendo uma fala principalmente política, né? Mas eu espero que, de fato, né, os legisladores aí olhem com todo carinho essa lei, porque ela vai expressar também a forma como a sociedade, um pouco da fé que a própria sociedade tem na sua capacidade de se organizar, na sua capacidade de participar de uma esfera pública de forma legítima, né? E isso é uma coisa bastante séria, porque a cada escândalo de ONG ou de político corrupto, é a esfera pública que está sendo deteriorada, né? A confiança da sociedade nessa esfera pública, que não é preenchida só pelas organizações da sociedade civil, é também pelos parlamentares, pelos gestores públicos, né? Então, acho que no fundo, o nosso pano de fundo é esse, né? Como recuperar na sociedade a confiança de que existe uma esfera pública onde entes governamentais e não governamentais podem dialogar, colaborar, discordar e construir de uma forma democrática uma nação, né? Isso eu acho bastante importante. Eu acho que esse olhar, talvez eu tenha pulado um ou outro artigo que eu gostaria de comentar, mas eu vou deixar aqui minhas anotações com o senador, mas eu acho que assim, o recado que eu queria deixar, e mais uma vez, enfim, agradecer a atenção que essa comissão está dando a esse tema, que para nós é realmente muito importante. Eu acho que ele é muito importante também para a democracia brasileira. Obrigada.